Você já imaginou viver um casamento aparentemente perfeito e, de repente, descobrir que o maior segredo do seu parceiro pode destruir tudo? Vitória achava que conhecia Carlos, o homem com quem dividia sua vida, até que um deslize revelou algo inimaginável. Ele não apenas estava traindo, mas a traição envolvia um homem, o melhor amigo dele, Tiago. Revoltada e decidida a expor essa traição, Vitória trama uma vingança que vai mudar o destino dos três para sempre. O que acontece quando o amor, a raiva e a paixão se misturam de forma explosiva? Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, segredos e um final que você jamais imaginaria. Carlos sempre foi conhecido como um homem dedicado. Aos 35 anos, tinha uma carreira estável como engenheiro, um casamento sólido com Vitória e uma rotina aparentemente perfeita. Para muitos, ele era o exemplo de um homem que havia conquistado tudo o que sempre quis. Mas por trás dessa fachada, algo sombrio estava prestes a emergir e transformar a vida de todos ao seu redor. Vitória era uma mulher encantadora e determinada. Aos 32 anos, era dona de uma confeitaria que havia se tornado o ponto de encontro mais popular da cidade. Sua doçura conquistava tantos clientes quanto Carlos, que se orgulhava imensamente do sucesso da esposa. No entanto, ele começou a notar que algo em sua vida estava monótono. Não era culpa de Vitória, mas uma inquietação interna que ele não conseguia explicar. Foi durante uma reunião de trabalho que Carlos conheceu Tiago. Ele era o novo gerente de projetos da empresa, com um carisma arrebatador e uma inteligência afiada. Ao contrário de Carlos, Tiago tinha uma vida pessoal descomplicada e uma visão pragmática do mundo. Os dois logo desenvolveram uma amizade, compartilhando almoços e conversas sobre o trabalho e, eventualmente, sobre assuntos mais pessoais. Em uma noite de sexta-feira, enquanto Vitória fechava a confeitaria, Carlos decidiu tomar uma cerveja com Tiago após o expediente. Eles foram para um bar discreto na periferia da cidade, um lugar onde ninguém os reconheceria. Entre risadas e histórias, Tiago começou a questionar Carlos sobre seu casamento. E aí, Carlos, como é a vida de casado? Tudo perfeito, como parece? Carlos hesitou antes de responder. Ele olhou para o copo em suas mãos, como se procurasse ali uma resposta que ele próprio desconhecia. É boa. Vitória é incrível. Não tenho do que reclamar, respondeu com um sorriso forçado. Tiago percebeu a hesitação e, com um tom quase desafiador, continuou. Às vezes, o que parece perfeito por fora não é tão perfeito por dentro, não é? Carlos não respondeu de imediato. Sentia-se desconfortável, como se Tiago estivesse lendo seus pensamentos mais profundos. Mas a verdade era que, nos últimos meses, ele vinha se questionando se estava verdadeiramente feliz. Com o passar das semanas, as conversas entre Carlos e Tiago se tornaram mais frequentes e mais íntimas. Tiago era diferente. Ele parecia ter uma maneira única de fazer Carlos se sentir compreendido, algo que ele não experimentava há muito tempo. Enquanto isso, Vitória notava que algo estava mudando no comportamento do marido. Ele chegava mais tarde em casa, parecia distraído e às vezes evitava seus olhares. Apesar disso, ela tentava se convencer de que era apenas o estresse do trabalho. Afinal, Carlos sempre foi um homem confiável. Tudo mudou em uma noite em que Carlos e Tiago participaram de um evento corporativo fora da cidade. O evento, realizado em um resort luxuoso, oferecia bebidas à vontade e música ao vivo. Após algumas doses de uísque, a barreira entre eles começou a se dissolver. No meio da madrugada, enquanto todos já haviam se recolhido aos seus quartos, Carlos e Tiago ficaram sozinhos na área da piscina. Tiago, com seu jeito direto, fez uma confissão que Carlos não esperava. Carlos, você é diferente. Eu não sei explicar, mas eu sinto uma conexão com você que nunca senti com ninguém. Carlos ficou em silêncio, confuso. Ele sabia que havia algo em Tiago que mexia com ele, mas nunca imaginou ouvir essas palavras. Tiago, eu sou casado. Eu sei. E respeito isso. Mas será que você está sendo sincero consigo mesmo? Essa pergunta ecoou na mente de Carlos por dias. Ele começou a questionar não apenas seu casamento, mas também sua própria identidade. Por outro lado, Vitória começou a notar que o marido estava ainda mais distante. Preocupada, ela tentou resgatar a conexão entre eles, sugerindo uma viagem romântica para o próximo fim de semana. O que acha, amor? Um lugar só para nós dois, sem trabalho, sem distrações, sugeriu ela com um sorriso esperançoso. Carlos concordou, mas com hesitação. Ele sabia que precisava tomar uma decisão sobre o que estava sentindo, mas ainda estava perdido. No dia da viagem, porém, o imprevisto mudou tudo. Tiago ligou para Carlos, pedindo ajuda com um problema urgente no trabalho. Carlos, sem pensar duas vezes, cancelou a viagem com Vitória, alegando que o trabalho era inadiável.
Vitória, desapontada, não insistiu, mas algo dentro dela começou a se partir. Depois do cancelamento da viagem, a distância entre Carlos e Vitória se tornou ainda mais evidente. Vitória tentava esconder sua frustração, mas os pequenos sinais de descontentamento começaram a aparecer. Ela se dedicava mais ao trabalho, passava mais tempo na confeitaria e evitava trazer o assunto à tona. Por outro lado, Carlos mergulhou cada vez mais na amizade com Tiago, justificando para si mesmo que era apenas uma forma de lidar com o estresse. Depois de semanas em que os encontros com Tiago se tornaram mais frequentes, Carlos começou a notar algo diferente na dinâmica entre eles. O clima que antes parecia ser apenas uma amizade genuína começava a ganhar outra camada, mais densa e complexa. Tiago sempre tinha uma piada pronta, um sorriso encorajador ou um toque amigável no ombro que parecia durar um segundo a mais do que o necessário. Uma noite, após saírem para jantar e conversarem sobre a rotina e os desafios do trabalho, Tiago convidou Carlos para passar um tempo em sua casa. Era algo que ele já havia feito outras vezes, mas, desta vez, Carlos sentiu uma inquietação estranha no convite. Mesmo assim, ele aceitou. Na casa de Tiago, a conversa continuou descontraída no início. Eles riam e relembravam histórias antigas, mas o ambiente parecia mais íntimo do que nunca. A música suave no fundo, a iluminação baixa, tudo contribuía para o clima de proximidade. Carlos, tem algo que eu preciso te dizer, disse Tiago de repente, com a voz carregada de seriedade. Carlos, pego de surpresa, ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu não posso mais fingir que somos apenas amigos. Eu gosto de você, de uma forma que vai além da amizade. O coração de Carlos disparou. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Tiago continuou. Eu sei que você está casado e não quero complicar ainda mais a sua vida, mas eu precisava ser honesto. Toda vez que estamos juntos, eu sinto algo que não consigo explicar. Carlos desviou o olhar, como se estivesse tentando processar as palavras. Ele sabia que algo estava diferente entre eles há algum tempo, mas ouvir Tiago confessar seus sentimentos o deixou sem reação. Tiago, começou Carlos hesitante. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu só queria que você soubesse. Se isso for demais para você, eu entendo. Tiago deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para ouvir a rejeição. Carlos, no entanto, sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Parte dele queria se esquivar, manter-se fiel à sua vida com Vitória, mas outra parte, uma que ele tentava reprimir há semanas, desejava Tiago mais do que ele estava disposto a admitir. Antes que pudesse pensar melhor, Carlos deu um passo à frente. Ele olhou nos olhos de Tiago, sentindo o peso do momento, e então tomou a iniciativa. O beijo foi tímido no início, como se ambos estivessem testando os limites, mas rapidamente se tornou mais intenso, cheio de emoção reprimida e desejo contido. Tiago segurou o rosto de Carlos, enquanto este puxava Tiago para mais perto. Era como se todo mundo ao redor tivesse desaparecido. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Você não sabe há quanto tempo eu esperei por isso, sussurrou Tiago. Carlos, ainda em choque com o que acabará de acontecer, apenas balançou a cabeça sem palavras. A noite não terminou ali. O beijo levou a uma conexão ainda mais profunda. Entre beijos e toques hesitantes, eles se entregaram ao que estavam sentindo, ignorando as consequências que viriam no dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto o sol entrava pelas frestas da janela, Carlos se levantou silenciosamente. Ele observou Tiago dormindo, o rosto relaxado e tranquilo, e sentiu uma mistura de culpa e confusão. Por um lado, ele sabia que o que tinha feito era errado, mas por outro, não conseguia negar o quanto aquilo preenchia de uma forma que ele não sentia há anos. Quando Tiago acordou, eles se encararam em silêncio por alguns segundos antes de Carlos quebrar o momento. Eu preciso ir, Tiago. Isso não pode acontecer de novo. Você pode dizer isso, mas seus olhos estão dizendo outra coisa, respondeu Tiago com um sorriso melancólico. Carlos pegou suas coisas e saiu, mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo de algo que ele não estava preparado para enfrentar. Certa noite, ao voltar tarde novamente, Carlos foi recebido por uma Vitória mais cansada e desconfiada do que nunca. Ela o observava enquanto ele desviava o olhar e se esquivava de qualquer conversa mais profunda. Era evidente que algo estava errado. Determinada a descobrir a verdade, Vitória começou a prestar atenção nos horários e nas desculpas do marido. O comportamento dele parecia seguir um padrão. Toda vez que dizia que ia trabalhar até mais tarde, ele desaparecia por horas e voltava mais leve, como se estivesse longe de qualquer preocupação. Foi em um domingo à tarde, enquanto Carlos dizia que tinha um projeto importante para finalizar, que Vitória resolveu segui-lo.
Vestindo uma roupa discreta e mantendo uma distância segura, ela viu quando ele saiu de casa apressado. Carlos dirigiu até um bairro que Vitória não conhecia muito bem. Parou em frente a uma casa simples, mas acolhedora. Vitória estacionou alguns metros atrás, certificando-se de que não seria notada. Com o coração disparado, ela observou enquanto Tiago abriu a porta e deu um sorriso que parecia iluminar o rosto de Carlos. O que aconteceu a seguir fez o mundo de Vitória desabar. Carlos e Tiago trocaram algumas palavras rápidas na porta antes de Tiago segurar delicadamente o rosto de Carlos e beijá-lo. Não foi um beijo qualquer, foi longo, cheio de intimidade e emoção, como se o tempo tivesse parado. Vitória sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Ela apertou o volante com tanta força que suas mãos doeram. Queria sair do carro, gritar, exigir explicações, mas o choque a paralisou. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela via o homem com quem compartilhou anos de sua vida demonstrar um afeto que ela não via há tempos. Depois do beijo, Carlos entrou na casa de Tiago, fechando a porta atrás de si. Vitória permaneceu ali por alguns minutos, processando o que acabará de testemunhar. Sua mente estava um turbilhão. Raiva, tristeza, traição. Todas as emoções se misturavam, deixando-a sem chão. Ao voltar para casa, Vitória não sabia como agir. Cada canto da casa parecia um lembrete do que ela acabará de perder. Ela se trancou no quarto e chorou até não ter mais forças. No dia seguinte, Vitória decidiu que precisava agir. Ela contratou um detetive particular para coletar mais provas, mas, no fundo, já sabia a verdade. Agora restava decidir como confrontar Carlos. Certa noite, enquanto Carlos estava no banho, Vitória não resistiu e pegou o celular dele. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o aplicativo de mensagens. O que ela leu confirmou o que ela já havia visto. Tiago, foi tão bom te ver hoje. Mal posso esperar pela próxima vez. Carlos, também foi especial para mim. Desculpe pela pressa, mas foi perfeito. Vitória colocou o celular de volta no lugar, com o coração pesado. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, ela resolveu confrontá-lo. Carlos, tem algo que você queira me contar? Ele a olhou surpreso, mas rapidamente percebeu que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Vitória, oi, amor, disse ele, tentando soar casual. Como foi o seu dia? Vitória ergueu os olhos lentamente, mas não respondeu. Em vez disso, pegou o celular e o colocou sobre a mesa de centro, deslizando na direção de Carlos. O meu dia foi interessante, Carlos. E o seu? Perguntou com um tom gélido que ele raramente ouvia. Carlos olhou para o celular, confuso. A tela exibia uma foto nítida, capturando o momento exato em que ele e Tiago estavam se beijando na porta da casa de Tiago. O chão pareceu sumir sob os pés de Carlos. Ele engoliu em seco, o cérebro lutando para encontrar uma desculpa plausível, mas nenhuma palavra saiu. O que você tem a dizer sobre isso? Perguntou Vitória, cruzando os braços e inclinando-se para trás, esperando por uma explicação. Carlos tentou manter a calma, mas sua voz tremia ao responder. Vitória, isso não é o que parece. Ela riu, mas era uma risada amarga, cheia de sarcasmo. Não é o que parece? Carlos, está bem claro o que é isso. Você está me traindo com um homem. Ele respirou fundo, percebendo que não havia saída. Tá bom, Vitória. Eu vou ser honesto. Eu e Tiago, nós nos aproximamos muito nos últimos meses. Eu não sei como isso aconteceu, mas antes que pudesse terminar, Vitória se levantou abruptamente, interrompendo. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu poderia até entender se fosse outra mulher, Carlos. Mas um homem? Você tem ideia do que as pessoas vão dizer? Isso é uma vergonha para mim. Carlos ficou em silêncio, sentindo a fúria dela se intensificar a cada palavra. Eu larguei tudo por você, Carlos. Me dediquei, me sacrifiquei, e é assim que você me retribui? Sendo infiel, e ainda por cima com um amigo? Vitória, eu sinto muito. Eu realmente não planejei isso. Não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido? Gritou ela. Mas aconteceu. Você sabe o que é pior do que a traição? É o fato de você ter escondido isso de mim, mentido para mim, como se eu fosse idiota. Carlos tentou se aproximar, mas Vitória deu um passo para trás, como se repelisse qualquer tentativa de contato. Eu quero que você saia daqui, Carlos. Eu não quero nem olhar para sua cara agora. Por favor, Vitória, a gente pode conversar. Eu não quero perder você. Conversar? Não tem mais o que conversar. Você destruiu tudo. Vitória pegou o celular, digitou rapidamente e em segundos, a foto desapareceu da tela. E antes que você se preocupe, eu já apaguei a foto. Eu não sou como você. Não vou expor a nossa vida pessoal. Mas não pense que isso vai me impedir de tomar uma decisão.
Carlos sentiu o peso das palavras dela e percebeu que estava prestes a perder tudo. Vitória, me escuta, por favor. Eu sei que errei, mas... Ela o interrompeu novamente, os olhos cheios de lágrimas. Você errou, sim, Carlos. E pior do que isso, você destruiu a única coisa que ainda me fazia acreditar em nós dois, a confiança. Vitória virou-se e foi para o quarto, batendo a porta com força. Carlos ficou na sala, sozinho, o silêncio pesado ao seu redor. Ele sabia que havia cometido um erro irreparável, e o peso da traição agora caía sobre ele como uma avalanche. Vitória sentia o coração bater acelerado enquanto dava os últimos retoques na maquiagem. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas, em sua mente, era a única forma de revidar a humilhação que Carlos a fizera passar. Durante dias ela havia arquitetado seu plano, estudando cada detalhe. E agora estava pronta. Tiago não resistira aos avanços dela. Desde o momento em que Vitória começou a flertar discretamente, ele se mostrou receptivo. Era óbvio que, além de Carlos, Tiago também estava interessado nela. O que Vitória não esperava era que ele fosse tão direto quando, durante um dos encontros, segurou sua mão e murmurou: "Você é irresistível, Vitória." E agora ali estavam eles, no apartamento de Tiago, com a tensão crescendo a cada segundo. Vitória sabia que Carlos a estava seguindo naquela noite, pois ela propositadamente deixara pistas de onde estaria. Tudo fazia parte do plano. Enquanto ela e Tiago trocavam beijos apaixonados, a porta do quarto foi aberta com um estrondo. Carlos entrou, os olhos arregalados ao ver os dois na cama, envolvidos de uma maneira que ele nunca imaginou. "O que é isso?" Carlos gritou, o rosto contorcido de raiva e incredulidade. Vitória virou-se para ele, uma expressão fria no rosto, e disse: "Você viu, Carlos, como é bom ser traído? Agora estamos quites. Nós dois temos chifres." Carlos não conseguiu dizer nada, ele apenas ficou ali parado em estado de choque. Antes que pudesse reagir, Tiago levantou-se da cama, ajeitando o lençol em volta da cintura, e deu um sorriso sarcástico. "Bom, já que todos estamos aqui, por que ao invés de discutirmos, não tornamos as coisas mais interessantes?" Carlos franziu o rosto, confuso e furioso. "Do que você está falando, Tiago? Você me enganou para ficar com a minha esposa." Tiago deu alguns passos à frente, sem perder o sorriso, e antes que Carlos pudesse reagir, segurou seu rosto com firmeza e o beijou. Carlos tentou resistir por um segundo, mas o toque e a intensidade o desarmaram. Vitória, ainda na cama, assistia à cena, incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, a voz tremendo. Tiago se afastou de Carlos e virou-se para ela. "Que tal nós três?" O silêncio no quarto era quase palpável. Vitória olhou para Carlos, que, visivelmente atordoado, desviou o olhar para Tiago. A proposta absurda parecia uma solução impensável para a situação caótica que eles criaram. Vitória, ainda processando o que ouvirá, tentou recusar, mas antes que pudesse argumentar, Tiago a puxou para um beijo, enquanto Carlos permanecia ali, dividido entre o choque e uma curiosa aceitação da ideia. Aquela noite tomou um rumo que Vitória nunca imaginara. O triângulo se formou, quebrando todas as barreiras de confiança, lealdade e até moralidade que um dia existiram entre eles. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Vitória abriu os olhos e sentiu uma onda de arrependimento esmagador. As lembranças da noite anterior vieram como um turbilhão. Ela não sabia como aquilo havia acontecido, mas uma coisa era certa: nunca mais poderia olhar para Tiago ou Carlos da mesma forma. Tentando não fazer barulho, ela se levantou da cama, onde os dois ainda dormiam profundamente. Pegou suas roupas espalhadas pelo chão e vestiu-se rapidamente, evitando olhar para trás. Antes de sair, murmurou para si mesma: "Isso nunca deveria ter acontecido." Com o coração pesado e o rosto ardendo de vergonha, Vitória saiu às escondidas, prometendo que jamais voltaria a se envolver naquela bagunça emocional novamente. O dia seguinte foi pesado para todos. Vitória havia saído sem deixar vestígios, e Carlos acordou com um vazio no peito, a angústia apertando-lhe a garganta. Os sentimentos estavam confusos, um emaranhado de raiva, dor e confusão. Ele sabia que havia sido egoísta, mas não esperava que as coisas tomassem aquele rumo. Quando Vitória finalmente apareceu em casa, foi com uma expressão que Carlos nunca mais esqueceria: fria, distante e, acima de tudo, decidida. Ele tentou abordá-la assim que ela entrou pela porta, mas ela o ignorou, indo direto para o quarto. Carlos a seguiu, sem saber exatamente o que dizer. "Vitória!" Ele começou, a voz trêmula, como se quisesse encontrar as palavras certas. Vitória se virou para ele, e seus olhos estavam vazios, como se o amor que existira entre eles tivesse sido consumido pelo fogo da traição.
Ela o olhou por um momento sem falar nada. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. Finalmente, ela falou a voz baixa e cheia de ressentimento: "Eu vou pedir o divórcio, Carlos. Não tem mais como continuar com isso. Não depois do que você fez." Carlos sentiu uma dor aguda em seu peito, como se as palavras de Vitória tivessem rasgado algo dentro de si. Ele tentava entender, tentar reverter a situação, mas sabia que não seria fácil. Ele se aproximou com um olhar desesperado. "Vitória, por favor, não faça isso. Eu te amo." Vitória deu uma risada amarga, um som que fez Carlos se encolher. "Você me ama? Depois de tudo o que aconteceu, Carlos? Depois de me trair com outro homem? Como eu posso acreditar em você agora? Eu te amei, mas você não é mais o homem em quem eu acreditava. Eu não posso continuar com isso." Carlos sentiu o peso das palavras dela, e ao perceber que ela estava irredutível, algo dentro dele se quebrou. Ela estava determinada a seguir em frente, e ele não sabia mais o que fazer para evitar o fim daquele casamento. Foi quando Carlos apareceu com um semblante de derrota. Ele não precisou dizer nada para que Tiago soubesse que algo havia mudado. "Vitória vai pedir o divórcio", disse Carlos, a voz cansada. "Ela não me perdoa. Está irredutível." Tiago olhou para ele com um olhar sério, as mãos unidas em um gesto pensativo. Por mais que soubesse que havia sido parte fundamental dessa situação complicada, ele também não sabia o que fazer para consertar tudo. "E o que você vai fazer?" perguntou Tiago, tentando entender a situação. Carlos suspirou, a frustração evidente em seu rosto. Eu não sei. Eu ainda amo a Vitória, mas o que aconteceu entre nós foi tão errado, Tiago. Eu sinto que estou perdendo tudo." Tiago ficou em silêncio por alguns segundos, antes de dar um passo em direção a Carlos, colocando a mão em seu ombro. Na tarde seguinte, Carlos se apresentou na casa de Vitória, com a esperança de que ela ainda estaria disposta a ouvir o que ele tinha a dizer. Mas quando ele entrou, foi recebido pela expressão imutável de Vitória, sentada no sofá, olhando para ele com uma frieza que o deixou desconcertado. "Você veio tentar me convencer a mudar de ideia?" ela perguntou, sem levantar os olhos da tela do celular. Carlos ficou parado por um momento, sem saber o que dizer. Ele se sentou ao lado dela, olhando diretamente para seus olhos. "Vitória, eu sei que errei, sei que fui um idiota. Mas eu amo você. Você é tudo para mim. Por favor, não termine tudo assim." Vitória o olhou com indiferença e soltou um suspiro pesado. "Eu não posso mais, Carlos. Eu não sou a mesma pessoa que você casou. Você me quebrou de uma maneira que não tem volta. Não posso continuar vivendo assim. Eu mereço mais, e você bom agora quer uma vida diferente." Carlos sentiu uma dor imensa em seu peito. Ele se levantou, desesperado. "Não, por favor, Vitória. Não faça isso." Mas ela se levantou também com a postura firme. "A decisão já está tomada, Carlos. Eu vou pedir o divórcio, e nada vai mudar isso." Carlos a observou por um longo momento, sem palavras, antes de sair, o coração pesado com a perda. Ele sabia que por mais que tentasse, o futuro deles estava selado. Não havia mais caminho de volta. Mais tarde, Tiago apareceu na casa de Carlos, buscando entender o que havia acontecido entre ele e Vitória. Carlos estava sentado no sofá, com o olhar perdido, e Tiago sabia que a situação estava além de sua compreensão. "Ela pediu o divórcio, não foi?" perguntou Tiago, de forma direta. Carlos apenas balançou a cabeça, sem palavras. Tiago suspirou e se sentou ao lado dele. "Você fez o que pôde. Agora, você precisa seguir em frente. Não adianta ficar remoendo o passado." Tiago apareceu na casa de Vitória inesperadamente, determinado a resolver a situação. Carlos estava lá, tentando convencer Vitória a reconsiderar o divórcio. Ao ver Tiago entrar, Vitória estreitou os olhos com a raiva transbordando. "Você tem a audácia de aparecer aqui depois de tudo o que causou?" gritou Vitória, avançando em direção a Tiago. Tiago ergueu as mãos em um gesto de rendição, mas não recuou. "Eu não vim causar mais problemas. Vim porque nós três precisamos conversar." De verdade, Carlos, que estava sentado no sofá, se levantou com os punhos cerrados. "Conversar? Depois do que você fez? Você destruiu o meu casamento, Tiago." Tiago riu sem humor. "Eu destruí o seu casamento? Carlos, você já tinha feito isso antes mesmo de eu aparecer. Não me culpe por algo que começou com você." Os dois calem a boca. "Vocês acham que eu sou o quê? Um prêmio para ser disputado?" Tiago se aproximou dela, os olhos fixos. "Não é isso, Vitória. Eu sei que você é mais do que isso. Mas eu não posso ignorar o que sinto por vocês dois. Eu sei que isso tudo parece loucura. Talvez seja. Mas não podemos negar o que sentimos. Não dá para apagar o que aconteceu, e se formos honestos, nenhum de nós realmente quer isso.
Vitória o olhou com desconfiança. Você realmente acha que podemos simplesmente esquecer tudo e, o quê? Ficar juntos como se nada tivesse acontecido? Carlos, que até então estava calado, finalmente falou. Talvez não esquecer, mas tentar. Porque no fundo, eu sei que não quero perder nenhum de vocês. Vitória ficou em silêncio, processando tudo. Ela sabia que estava magoada, mas também sabia que ainda havia amor ali. A tensão culminou em uma última discussão feroz. Vitória insistia que não era possível reconstruir algo tão quebrado. Carlos argumentava que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer coisa. Tiago, por sua vez, defendia que o único caminho era encarar a verdade e construir algo novo. Vitória olhou para Tiago e Carlos, os olhos cheios de incerteza. Eu não sei se isso vai funcionar, mas talvez a gente possa tentar. Carlos sorriu, aliviado, enquanto Tiago pegava a mão dela. Nós vamos fazer funcionar. Juntos. Então um triângulo amoroso se formou. Vitória desistiu do divórcio com Carlos e os três viveram juntos. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe o vídeo. A sua participação ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo relato!